Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Hoje trazendo uma informação, uma opinião também que afeta muitas pessoas dentro do mercado nosso, da construção civil, que eu acho uma tendência aí dentro do mercado, que está mudando muito a dinâmica de construir, de empreitar serviços, de projetar também. Está mudando muito, ou seja, está afetando projetistas, está afetando engenheiros, está afetando quem constrói, está afetando até as pessoas desde a base dessa pirâmide de construção até as pessoas que estão nesse topo da pirâmide, tá? E o que seria? Antigamente, ou até 10, 20 anos atrás, a construção, ou a maneira que se construía era muito diferente. E também os custos e gastos eram diferentes. O peso dentro de uma construção dos insumos era diferente, cada um pesava, tinha o seu peso. E agora esses pesos são diferentes. O que eu quero dizer, o resumo, é que a mão de obra hoje em dia está cada vez mais valorizada. Isso não quer dizer que isso é uma coisa ruim, simplesmente é um fato que a gente tem que trabalhar e com essa informação a gente vai mudando ou não a maneira de construir. E como eu cheguei nessa conclusão? Quando eu comecei a trabalhar fora, eu tive a percepção de como seria a construção em países que já são desenvolvidos, né? O Brasil é um país terceiro mundo, um país subdesenvolvido, que está em processo de desenvolvimento. Então qual a característica de países assim como o Brasil, outros países da América Latina, outros países que são subdesenvolvidos como a África do Sul, Índia, China, que é o quê? Que a mão de obra ela tem um peso menor, apesar de suficiente, ela tem um peso menor no preço final de serviços e de obra. Então até pouco tempo atrás, e eu falo aí quando eu comecei no mercado, que eu tinha 16 anos, quando eu fiz o técnico de edificações, um pedreiro não era tão bem remunerado como ele é hoje, tá? Ou ganha, não tão bem, mas talvez ele ganhava muito menos do que ele ganha hoje, tá? Isso se deve a duas coisas. Uma, a disponibilidade de mão de obra de qualidade está diminuindo, né? Você não encontra as mesmas pessoas com a mesma capacidade que tinha antes. Isso porque se deve a vários fatos. Uma, as pessoas não querem ou evitam ter contato com trabalhos manuais, e se a oferta diminui e a demanda continua crescendo, essas pessoas que continuam fazendo esse trabalho acabam ganhando mais, tá? E a outra é porque faz parte da evolução e do mercado, que esse tipo de profissional também acabe ganhando mais eventualmente. E uma experiência que eu tive aqui é que aqui na Europa, pelo que eu conversei, pelo que eu já vi, esses serviços como encanador, eletricista, que fazem serviços manuais, são muito bem remunerados e ganham tão bem, ou ganham até mais, do que pessoas com formação acadêmica, aí aqui mesmo, engenheiros, que é o mercado que eu tô, mas também como outros profissionais, como psicólogos, enfermeiros e etc. Ou seja, o serviço manual não é um serviço, um subemprego, um subserviço que vai ganhar muito menos, aqui pelo menos. E isso eu tô vendo que está acontecendo a mesma trajetória no Brasil. Ou seja, as pessoas com qualidade de mão de obra estão diminuindo, ou estão cobrando mais. Então, isso leva a consequência nossa hora. O que é? A gente começa a perceber que o custo de mão de obra é mais caro, então a gente tenta reduzir o custo de mão de obra. O que a gente faz para reduzir o custo de mão de obra? Muda ou faz métodos construtivos que são mais rápidos. Ou seja, se nós construímos de uma maneira mais rápida, preciso de menos mão de obra. Se eu preciso de menos mão de obra, eu gasto menos mão de obra. Então antes, como eu falei para vocês, no passado, a parte cara de uma obra no Brasil era o material, principalmente na parte de acabamento. Hoje em dia, a tendência é que cada vez mais a mão de obra tenha maior seu peso, tá? Muito mais do que já teve no passado. E o material mesmo que também continua subindo e é caro, não vai acompanhar a mesma subida da mão de obra, tá? E aqui eu faço outra metáfora com a engenharia aqui da Europa. Ou seja, nós priorizamos muito mais economia de mão de obra, com métodos construtivos mais rápidos, mais limpos, com menos mobilização de pessoa, do que economizar em material. Obviamente também é importante, mas a mão de obra aqui pesa mais, tá? Justamente pelo que eu falei com vocês. E com isso vocês podem ver como que se constrói nos outros lugares do mundo, em países desenvolvidos, e como se constrói no Brasil. Em outros países desenvolvidos, constrói com sistemas mais rápidos, mais limpos, como steel frame, wood frame, que seria construção em madeira. Se utiliza muito sistemas de pré-fabricados, né, que você ganha tempo e ganha também a parte de higienização da obra, ou seja, reduz o trabalho de canteiro. E no Brasil isso também está ganhando espaço, ou seja, cada dia mais nós vemos construções mais rápidas, mais limpas, com outros métodos construtivos que não são aquele famoso concreto armado ou aquela alvenaria em bloco maciço, aquela alvenaria com tijolo baiano ou o que seja,
e estão sendo substituídas aí pelo que a gente vê, estruturas metálicas, que são estruturas mais rápidas, que otimizam mais o processo, steel frame ou até mesmo painel monolítico ganha um pouco mais de produtividade, tá? Então essa é a parte que está mudando e consequentemente aquela mão de obra que já era escassa, além de ser escassa, ela vai ter que se aprimorar. Por quê? Porque não é só a mão de obra que tem menos quantidade de mão de obra qualificada, ela vai ter que se qualificar ainda mais e vai ter que aprender a construir com os outros métodos que vão aparecendo. Então essa vai também para as pessoas que constroem, que põem a mão na massa, que vão ter que aprender a construir, seja em painel monolítico, seja com estruturas metálicas, seja com estruturas em madeira, seja com steel frame, seja com o que for, ou seja com métodos construtivos que são mais rápidos, que te dão menos mão de obra para quem está pagando a obra, que seja o empreiteiro ou seja o cliente, tá? Então, isso é uma faca de dois gumes, vai cortar para os dois lados, vai cortar tanto para quem constrói, quanto para quem presta o serviço, que também vai ter que se aprimorar, e para quem constrói, que vai ter que otimizar isso. E quem vai ser impactado também? Quem projeta, ou seja, uma pessoa que está acostumada a projetar estruturas convencionais de concreto armado, vai ter que melhorar, vai ter que saber projetar, calcular estruturas diferentes do que está acostumado, saber projetar estruturas em estruturas metálicas, ou em concreto protendido, ou em estruturas em alvenaria estrutural, que também é um método que é muito utilizado, ou steel frame, ou wood frame, ou qualquer outro tipo de método que ganhe tempo e diminui os custos com mão de obra. Também vai impactar também até mesmo as normativas do Brasil, que vão ter que se atualizar. Nós já temos a norma de wood frame que foi lançada no Brasil faz pouco tempo. Também vai ter, os pedreiros vão ter que ser atualizados. E tudo isso em caminho do desenvolvimento, ou seja, é um caminho natural que todos os países desenvolvidos já passaram e o Brasil está passando agora. Ou seja, o resumo do vídeo: a mão de obra está ficando mais cara, as pessoas estão ganhando mais, isso é bom, mas ao mesmo tempo as pessoas a mão de obra vai ter que ficar uma mão de obra qualificada para trabalhar com serviços um pouco mais especializados, e as pessoas que constroem, que contratam essa mão de obra vão tentar otimizar ao máximo a mão de obra e gastar o mínimo possível com isso. Os projetistas vão ter que saber usar esses métodos, projetar e calcular com esses novos métodos. E os clientes e as empresas terceirizadas também vão ter que estar atualizados para que tudo funcione, né? Tanto a parte do cliente, o empreiteiro, o engenheiro, o arquiteto vai ter que saber também, né, implementar isso dentro do seu conceito estrutural. E no final de tudo, também a mão de obra, o pedreiro, o eletricista, vão ter que se adaptar a tudo isso que vai estar acontecendo. Então a mudança já está acontecendo, as mudanças já são perceptíveis e é só questão de tempo para que a construção civil vai mudando. E o que você viu, as pessoas que viram a construção há 30 anos atrás já estão notando a diferença e a tendência é mudar ainda mais, tá? Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, quero que vocês deixem a opinião aí também sobre o assunto, se na sua opinião está mudando mesmo o mercado, ou é só uma percepção, ou se o Brasil vai para outro caminho que não seja esse. Se você é prestador de serviço, o que você já notou de diferença, ou você acha que está igual há 10 anos atrás? Também deixa o like, se inscreve no canal, fico por aqui, até a próxima, tchau. Conheça o Calcula Civil, nosso site com ferramentas e calculadoras de estruturas, fundações, estimações e mais, destinado a todos os profissionais da construção civil. Acesse calculacivil.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau.